Livro de Efésios, capítulo 4, carta do apóstolo São Paulo para os irmãos de Efésios. Efésios, capítulo 4, vamos fazer menção e a leitura de dois versículos, o versículo de número 7 e o versículo de número 11. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7 e versículo 11. Vamos fazer primeiro a leitura do versículo de número 7. Quantos acharam o livro de Efésios? Vou fazer a leitura aqui para nós ganharmos tempo. Efésios capítulo 4, versículo 7, que vai ser o primeiro versículo, ou o primeiro verso a ser lido por nós, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo de número 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pode tomar assento, por gentileza. Amém? Queridos irmãos, quero eu iniciar esta mensagem que iremos meditar um pouco aqui nesta noite, falando algo que acontece até mesmo de forma corriqueira em nosso meio, seja o cristão ou o crente que está assentado na nave da igreja. E muitas das vezes nós que falamos de Jesus, que temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, fazemos uma mistura, ou até mesmo, por que não dizer, cometemos um erro infantil, ou um erro primário, por não saber fazer a separação entre dois tipos de dom, ou de dons. Há dois tipos de dons. Não estou aqui enumerando, dando a quantidade de dons que há no mundo espiritual com Deus que Ele tem nos dado. Não, preste atenção. Há dois tipos de dons. O qual, irmão Gerson? O Senhor pode me falar quais são esses dois tipos de dons? Pois bem, eu vou falar aqui em rápidas palavras. O primeiro dom são chamados de dons espirituais, ou espiritual. O segundo tipo de dom é chamado de dom ministerial. Mas qual é, irmão Gerson, este dom ministerial, o qual você fala de maneira tão convicta, de maneira tão enfática? É o dom que nós acabamos de fazer a leitura dele. São os dons, melhor dizendo, falando no plural, que não é um só, o qual nós fizemos a leitura. Quais são os dons ministeriais que nós fizemos a leitura do versículo 11? Quem lembra aí? Quem sabe? Quem pode me dizer quais são? A uns ele deu para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. E sem contar que há o bispado e outros tipos de dons que aqui Paulo não faz menção, pelo menos nesta carta de Efésios, ou nesse versículo que nós fizemos menção. Quem ainda fala do presbitério, do diaconato, do auxiliar, aquele que de maneira voluntariosa, com um coração cheio de alegria e de fervor, faz a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, e diante desses dons aqui ministerial, o que me saltou aos olhos foi o dom de profetisa, ou de profeta. O dom de profeta. Este dom me saltou aos olhos, e quero, com a ajuda de Deus e com a ajuda do Divino Espírito Santo, falar um pouco aqui desses dons aqui nesta noite, ou desse dom aqui de profeta. Paulo, ele, quando escreveu esta carta para os irmãos de Efésios, foi porque Paulo externou uma grande preocupação
igreja de Éfeso ser abençoado, agraciado por Deus, os irmãos que ali estão, com dons ministeriais. Havia apóstolos, havia profetas, havia evangelistas ali, havia pastores e doutores ali naquela igreja de Éfeso. Havia muitos ministros que foram escolhidos e separados e exerciam o ministério ou o dom ministerial otorgado por Deus. E o dom de profeta é um dom especial. Não estou falando sobre o dom espiritual, que é o dom da profecia. Estou falando do dom ministerial, que é o dom de profeta. Haja vista que algumas pessoas confundem os dons. E de natureza que esses dons, tanto espiritual como o dom ministerial, eles parecem, mas são completamente distintos um do outro. E quando Paulo externa a preocupação ali sobre esses dons ministeriais acerca da igreja de Efésios, isso desata lá em Apocalipse, a primeira carta que João escrevera para os irmãos que estavam ali na igreja de Éfeso. Quando eu falo João, eu estou falando de João, o evangelista que teve a sua cabeça posta em uma bandeja de prata. Não estou falando desse João. Eu estou falando do João, o que era um dos filhos de Zebedeu, o João, o apóstolo, que exerceu o apostolado. E João escreve ali, olha, tem muitas coisas acontecendo ali na igreja de Éfeso. Tem muitas coisas que precisam chegar para o lugar aí desta igreja. Olha, irmãos que estão em Éfeso, olha, sabe de uma coisa? Eu percebi que há algo que tiraram você, ou tiraram vocês da direção de Deus. Volta a praticar o primeiro amor, a primeira caridade, porque tão somente ou em breve eu irei adiante de vocês, eu irei até vocês e tirarei de vocês o castiçal. Castiçal, para quem não conhece, era uma lamparina usada pelo aquele povo para alumiar o templo do Senhor. E o salmista ele se expressa e fala assim: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando Paulo ele orienta os irmãos de Efésio, ou os irmãos de Éfeso, a igreja que estava situada nesse local, era porque havia um culto, havia uma devoção a uma deusa demoníaca, Artemis ou Diana, que muitos prestavam culto à promiscuidade, muitos estavam se corrompendo e deixando se corromper pela promiscuidade e o culto que era prestado àquela deusa chamada Diana ou Artemis. E tanto Paulo como João, ele se preocupou com a igreja de Éfeso, porque havia ali um enorme dom ministerial que Deus tinha designado para aqueles irmãos que ali estavam. Queridos irmãos, e Paulo começou a enumerar, ou a dar nome a esses dons, eu listando eles, e o dom que ele chama a atenção é o dom de profeta. Repito mais uma vez, não estou falando aqui sobre o dom espiritual, o dom da profecia, não confunda o dom ministerial do profeta com o dom espiritual da profecia, não confunda. Como eu falei no início, é um erro primário confundir dom espiritual
não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E Paulo ainda vai mais além, falar para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam de maneira fraudulosa ou fraudulosamente. E quando eu olho para este dom de profecia, este dom ministerial, este dom de profeta, melhor dizendo, eu fico muito feliz, queridos e amados irmãos, e alegre com o nosso apóstolo Paulo, nosso irmão, porque eu vejo ele falar de maneira bem clara para mim, para a igreja de Deus que estava situada ali em Éfeso. Queridos e amados irmãos, o dom de profetizar é uma bênção, mas o dom de profecia, ele é transmitido através da palavra de Deus. Aleluia. Profecia que não vem da verdadeira profecia não é profecia. Profeta que profetiza quando não vem da palavra não é profecia. Queridos, nós temos que ter isso em mente. A profecia, ela é profetizada pela palavra. Não adianta e não vale a pena nós acreditarmos em certos tipos de profecias, porque não é profecias, é profetado. Quando Deus ele não levanta o profeta ou profetiza para profetizar através da palavra, sabe o que acontece? Os comichões ali entram nos ouvidos. A pessoa fica com mente turbada. Quando eu vi falar aqui nesta noite, como eu ouvi falar aqui nesta noite, não adianta eu querer receber profecia de todo e qualquer tipo e não ser uma profecia profetizada pela boca de Deus, que não vai adiantar eu receber esta profecia, porque ela não vai se cumprir, não. E quando eu olho para este dom ministerial, como o apóstolo Paulo ele fala ali, o dom de profeta, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu vejo Isaías sendo chamado pelo Senhor para profetizar. Ele diz assim: no ano que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito, o seu poder, a sua graça, a sua plenitude, ela enchia o templo, e o templo ficou cheio da graça de Deus, cheio de fumaça, cheio de poder. Observe e preste atenção o que Isaías falou. Ele disse: no ano que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Oh, Jesus, aleluia. Não está entendendo, não. No ano que morreu, tem pessoas que o Reusias ainda está vivo na vida dele. Tem pessoas que o Reusias ainda está vivo na vida dela. Tem pessoas que ainda tem o Reusias ainda na vida entranhado, entrelaçado na vida dele, na vida dela. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Hoje o Reusias ele vai morrer hoje na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, e você vai contemplar os
Quer ver a glória de Deus? Deixa o rei Uzias morrer. Quer contemplar o trono de Deus? Só enxerga o terceiro céu. É aquele que tem o rei Uzias sacrificado, morto na sua vida. Enquanto eu, você, enquanto todos nós não deixar o rei Uzias partir, nós não iremos contemplar e enxergar os céus por dentro. Oh, aleluia, Deus, glória a Jesus. E ficamos até mesmo falando e dizendo: Deus não ouve a minha oração, Deus não responde a minha oração, Deus ele não quer fazer nada ao meu respeito, Deus ele não quer me batizar com o Espírito Santo, Deus não quer me entregar dons espiritual. Não, o rei Uzias primeiro tem que morrer, o rei Uzias primeiro ele tem que falecer, o rei Uzias tem que ajuntar as bagagens e bater retirada, para que aí você não siga enxergar o céu por dentro. Tem que deixar o rei Uzias morrer, o rei Uzias morrer, deixa o rei Uzias falecer das costas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. O rei Uzias tem que morrer. Louvado seja E Deus. quando começamos a enxergar as coisas de Deus, aí ele fala: quando o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele começa a enxergar os seus por dentro, queridos irmãos, é algo que transcende o humano, é algo que transcende aquilo que é ordinário, sabe? É algo que transcende com aquilo que é comum. Está entendendo, Michel? Glória a Deus. Que não é mundano, mas divino. Aleluia. Enxergar os céus não é para todos, não. Enxergar os céus, sabe para quem é? É para aquele que quando ouve a voz de Deus, é para aquele que quando deixa o rei Uzias falecer, ele desce a casa do oleiro, ela desce a casa do oleiro, ele deixa Deus falar com ele, ela deixa Deus falar com ela. A igreja que quer enxergar os céus por dentro tem que deixar o rei Uzias morrer para começar a enxergar Deus assentado sobre o alto e sobre o trono. Deus, nesta noite, ele quer nos mostrar a glória dele, mas tem que deixar o rei Uzias morrer. Aleluia. Glória a Deus. João falou assim: olha, é verdade, eu vos batizo na água para arrependimento do pecado, mas esse que vai vir após mim, esse daí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória a Deus. Essa água batismal, quando sobe uma nova pessoa, um novo ser. Está entendendo o mistério? É uma nova criatura que sobe quando é submergido na água. Está entendendo? O rei Uzias morre, fica lá sepultado. E quando nós subimos e saímos da água, oh, aleluia! A Bíblia diz, está na Bíblia, os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e uma voz grita e fala assim: olha, esse aí é meu filho amado, esta ali é minha filha amada, aqui eu tenho prazer. Tem que deixar o rei Uzias morrer, rei Uzias atribulado. Hoje você morre. Aleluia, Deus. Glória Glória a Deus. Um dos atributos do profeta é a visão. Isaías escreve. Ele viu o Senhor sentado sobre o alto. a Deus. Aleluia. Está escrito: eu vi ao Senhor. Isaías, capítulo 6. Vamos lá meditar. Abre Isaías, capítulo 6. Vamos lá, versículo 1. No ano que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ei, vai para cá. Acompanhe. Vamos acompanhar. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Não foi? Ele está dizendo o quê? Que viu quem? Viu o Senhor, né? Mas muitas das vezes eu gosto mais de enxergar a vida do outro.
Eu gosto de enxergar o pecado do outro. Eu gosto de enxergar o erro do outro. Eu gosto de enxergar o defeito do outro. Mas não consigo enxergar. Eu enxergo tudo, mas não consigo enxergar o Senhor. Hoje você vai sair daqui enxergando Deus em nome de Jesus de Nazaré. Deus mandou esta mensagem para que você saímos daqui nesta noite sem enxergar a vida do outro, sem enxergar o casamento do outro, sem enxergar o pecado do irmão. Deus nesta noite me trouxe essa mensagem para dizer: meu filho Gerson, hoje você vai enxergar a minha graça. Hoje, meu filho Gerson, você vai enxergar o meu trono. Hoje, meu filho Gerson, você vai enxergar a minha glória. Enxerga tudo, menos o trono de Deus. Enxerga tudo, menos o trono de Deus. Enxerga o defeito do irmão ou da irmã, mas não enxerga em mim mesmo. Enxerga o pecado do irmão ou da irmã, mas não enxerga em mim mesmo. Vai procurar um prato para lavar, uma muda de roupa para lavar, vai procurar o que fazer. Vai procurar Jesus, vai procurar orar, vai procurar a fazer o que o profeta Isaías fez. Olha, deixa o rei Uzias morrer e começa a enxergar o Senhor no alto em sublime glória. O tempo que eu perdo, olha, me esbilhotando pela janela, a vida do outro, sabe o que eu faço? Eu ganho descendo em oração. Na presença do Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus de Nazaré, o rei Uzias vai morrer na sua vida. Hoje você vai sair daqui, crente até tutano, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Vai Deus. orar, vai comer Bíblia, vai comer palavra, vai entender. Oh, Jesus, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. É um pouco que essa mensagem é para nós refletirmos, refletirmos um pouco essa mensagem, a mensagem para nós pegarmos e colocarmos em nossas mentes, e ficar ali, mastigando, e perguntando a Deus: Deus, o teu filho, Isaías, meu irmão, nosso irmão, Isaías, profeta, eu fui encontrar com ele lá. Ele verdadeiramente viu seu trono, Senhor? Ele verdadeiramente enxergou o seu trono no alto? Louvado seja Deus. Ele viu tantas glórias que ele descreve aqui nesse capítulo 6. Ele viu até serafins, a palavra serafins quer dizer aquele que arde em chamas, em fogo ardente. Ele começou a enxergar coisas sobrenaturais dos céus, irmãos. Quando nós estamos na presença de Deus, queridos e amados irmãos, nós conseguimos enxergar os céus por dentro e não por fora. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que quando Jacó brigou com seu irmão, que roubou a sua primogenitura, a Bíblia fala que Jacó saiu correndo e foi para o deserto de Paran. Quando chegou lá, ele ficou cansado porque estava andando por muito tempo. E diz a Bíblia que ele pegou uma pedra, colocou no chão e deitou e fez como se fosse um travesseiro. Sabe o que foi que aconteceu? Jacó começou a sonhar. Jacó começou a ter sonhos revelados por Deus. E Jacó, ele começou a enxergar os céus por dentro. A Bíblia diz que abriu-se uma porta nos céus e uma escada desenrolou. E Jacó começou a enxergar anjos descendo e subindo ali. Queridos e amados irmãos, quando eu deixo o rei Uzias morrer, sabe o que é que acontece? Eu começo a enxergar a graça de Deus, a glória de Deus. Quando até mesmo eu sonho com coisa boa, não com coisa ruim. Tem gente que só sonha coisa ruim para o outro. Tem gente que só quer ver
abençoar. Glória a Deus. Glória a Se Jesus. for necessário luto com o anjo, luto, eu brigo com ele. Do mesmo jeito que nós não acabamos com ele, lutou, brigou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar por aqui. Aqui é uma das qualidades de visão. São 3 qualidades de visão. Audição aguçada. Vista cheia do Espírito Santo. O profeta tem essas 3 qualidades. Glória a Jesus, glória a Deus. Isaías, Glória a ele Deus. enxergou. Jeremias, a Bíblia diz que ele ouviu. E Ezequiel, a Bíblia diz que quando o Senhor toma ele, coloca ele de pé, a Bíblia fala que ele entrou o Espírito Santo entrou nele, e ele viu a graça de Deus também, e Deus se revelou para ele. Não confundamos dons espiritual com dons ministerial. São parecidos, mas, porém, distintos. Não são as mesmas coisas. Dom espiritual é um e dom ministerial é outro. Não misturemos para fazer aquela salada de fruta, né? Não. Porém, os dois são agraciados por Deus. E Deus dá a medida. A graça de Deus, lembra? Mas a graça de Deus foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Nos lembra? Não, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. A graça, que é graça? A graça é favor merecido. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a salvação é um dom, tá vendo? Até a salvação é um dom. Pela graça é um favor merecido. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que esse dom de salvação, só quem possui é Deus. E Paulo fala aqui, né? No versículo 7, capítulo 4 de Efésios. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. 4, Glória a 7 Jesus, de glória a Efésios Deus. fala: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Medida. Eu acredito que todo mundo que está aqui já foi no médico, né? Já tomou soro, né? Você toma soro, né? E aquela borrachinha, né? Aquela mangueira, né? Ela vem, aí tem um compartimento, aí depois desce de novo, aí ele está na nossa veia, né? Aquele compartimento é chamado de contra-gota. Se eu estiver errado, salvo me engano, mas é isso mesmo. Para quê? Para dosar a quantidade de soro ou de qualquer tipo de remédio que a pessoa vai estar tomando. Está entendendo? Está entendendo? Medida do dom de Cristo é controlado. Glória a Jesus, glória a Deus. Até porque Paulo fala que Deus não é Deus de confusão, como em todas as igrejas do santo. É controlado, é contra-gota. Deus usa cada um na sua medida, do jeito que quer, na hora que quer também. Deus poderia me tomar aqui, eu rodar, dançar, pular, mas é dom de Deus. Não queira fazer porque você vê a irmã ou o irmão fazer. Na hora certa, Deus ele dá o remédio para a dosagem certa. É bíblico, é bíblico. Mas a graça é dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Fique de pé.